Olá, bom dia a todos. Estamos aqui nessa manhã ao som do ladrar dos cachorros, porque é só uma casa que tem 3 cães. É quase impossível que eles não ladram, que eles não latem, né? Mas acaba sendo até gostoso, porque é uma orquestra, né? Os cães, os pets também foram criados por Deus, né? Então, temos que conviver com isso, né? E é até gostoso, aí, tá vendo lá? Estão fazendo uma orquestra para nós aqui, né? Guardadas essas devidas proporções, iremos fazer aqui uma meditação matinal ou bíblica. E para começar, devemos então dirigir uma prece a Deus, porque nós estamos falando com Deus. E ao fazer essa meditação bíblica, Deus estará falando conosco. E aí dá um diálogo, né? Pai querido, muito obrigado pelo dia de hoje. Muito obrigado por tua graça, por tua misericórdia. Muito obrigado por tudo o que o Senhor tem feito por mim e por cada um de nós, que nesse momento o texto ou os 2 textos que serão lidos aqui e meditados possam trazer a nós esperança nesse mundo tão difícil e tão caótico. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Todos nós conhecemos aqui o livro de Jó e a história de Jó. Tudo aquilo que ele passou na vida e ninguém sofreu mais do que ele dentre os seres humanos, nascidos de homem e de mulher, nascidos de homem e de mulher. Ninguém sofreu mais do que Jó. Pelo menos não há registro bíblico. Pode até ser que exista alguém que sofreu mais do que Jó, mas a Bíblia não registra esse fato. Então aqui não posso afirmar aquilo que não sei. Mas Jó teve, né, porque não existe mais, a não ser se ele ressuscitou lá no capítulo 27, que fala assim que quando Cristo morreu, está no capítulo 27, quando Cristo morreu, houve um grande terremoto, os sepulcros foram abertos, né? E quando Cristo ressuscitou, aqueles corpos de santo também ressuscitaram. Só que nós não sabemos quais são eles, né? Podemos até deduzir. João Batista, por exemplo, que foi o precursor de Cristo, né? Que anunciou a vinda do Messias e começou a pregar ali, perto do Jordão, ali em Betânia, né? Anunciando a vinda do Messias, que é Cristo Jesus, ungido para fazer essa obra tão maravilhosa, né? Mas essa aqui não é a causa, e sim, é uma informação que eu estou dando aqui, não afirmativa, não é? Mas no caso aqui de Jó, isso aqui é uma informação, porque isso aqui é fato. Isso aqui aconteceu. Vamos ver aqui as qualificações ou as virtudes de Jó. Ele era um homem virtuoso, bom pai de família, bom cidadão, bom patrão, e também ele tinha ali o carinho de todas as pessoas que moravam com ele. Ele era o marido da viúva, ele era o pai do órfão, ele era os olhos dos cegos, ele era a boca do mudo, ou seja, ele era um defensor, como se fosse um juiz, sabe, que atendia, ou um advogado que atendiam as pessoas necessitadas, viúvas, né, órfãos, assim por diante, né? E quem também tinha uma causa, né, para ser resolvida, como nos dias de hoje, uma causa jurídica para ser resolvida. Então, aqui no capítulo 1 de Jó, no verso 1, e depois vamos lá para o capítulo 19, verso 25. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e aqui menciona as suas qualidades, né, as suas virtudes. Homem íntegro, um caráter polido, uma pessoa reta, e também reto. Ele era íntegro e reto. É difícil achar pessoas assim. Não é impossível, mas é difícil achar pessoas assim.
E como pode uma pessoa ser assim? Quando ela busca Deus de todo o seu coração. E outra virtude que ele tinha, ele era temente a Deus. Só que já vimos 3 virtudes dele. E a quarta virtude é que ele se desviava do mal. Além de ser reto, íntegro, temente a Deus, ele também desviava do mal. Ele não ia de encontro com o mal, ele desviava dele. Por esta causa, Satanás achou que a riqueza de Jó seria uma barganha. Jó servia a Deus, né? E por essa razão, Deus era obrigado, dentre aspas, a ajudar Jó a ficar rico. Né? E Satanás, ele esteve nos céus, não é? Não se assuste dizer isso, mas quando Adão e Eva pecaram, uma vez que eles eram os cogerentes da terra, eles transferiram ali o poder que ele tinha para Satanás. Então, ele não tinha poder de fato, ele tinha poder para usurpar. E numa reunião que teve nos céus, ele disse, observaste? Não. Deus falou assim para ele, observaste o meu servo Jó? Porque ninguém é na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, né? Temente a Deus e que desvia do mal. O que diz Satanás? Mas também o Senhor encheu ele de bênçãos. Ele é rico, o seu gado está aumentando, seus filhos, sua esposa. E aí você vai e tira tudo que ele tem. Só não toca na vida dele. Então Jó, em um dia só perdeu todos a sua fazenda, o gado, também os seus filhos, morreram os 10 uma vez só. Então veja quanta dor ele sofreu. E aí ele volta lá no céu de novo, vai dizer, o Senhor fala assim, você viu meu servo Jó, que a despeito de você me colocar contra ele, ele ainda se mantém íntegro? Você, Senhor, mas também o homem tem uma saúde, ferro, toca na sua carne, para ver se ele vai ser fiel a ti. E aí, o Senhor vai, toca nele, mas não tire a vida dele, porque ele é meu. E aí, Satanás veio e encheu Jó de feridas, de úlceras malignas, e agora ele estava sentado no meio das cinzas, pobre, sem dinheiro, se coçando ali com um caco de telhas. E aí vieram os seus 3 amigos, de longe, né? Eram amigos. Amigos, entre aspas, começaram a acusar. Primeiro, eles vieram ali para se condoer de Jó, ficaram ajoelhados 7 dias sem saber o que fazer e falar para Jó. Eu até entendo a atitude deles, viu? Porque eram os companheiros, mas na mente deles, eles não sabiam o que estava acontecendo por trás, que era um grande conflito entre Deus, Satanás e Jó. É isso que está acontecendo ali. São 3 personagens. Deus, em primeiro lugar, Jó, né, encerrado aqui, e no meio Satanás. Certo? Então Jó, no meio de tudo esse revés, de toda essa mudança do dia para a noite, entendeu? E ele falou assim, olha, não marquei esse verso e esse capítulo. Falou assim, ainda que ele me mate, nele confiarei. Olha só, ele perdeu tudo e disse que, mesmo ele morrendo, ele confiava em Deus. É difícil, na hora da tristeza, na hora da dor, na hora da perda, a gente se manter fiel. É difícil, somos seres humanos feitos de carne e osso, né? Então, para nós é difícil. Muitas vezes a gente acaba até desistindo, como o próprio, agora esqueci o nome dele, que ele era o dirigente do coro, que Davi o colocou ali, certo? Assim, eu vou desistir, porque não dá. Eu sou fiel a ti, e os outros que não são estão engordando, estão ficando ricos, né? Sua pele é corada, vermelha, saudável, seus olhos são gordos, né? E até que ele foi lá no templo, ele viu que o fim dos ímpios era trágico, né? Mas eu quero ler aqui para terminar, para não passar do tempo, né?
o verso que Jó diz, no capítulo 19, verso 25. Lá atrás ele disse que ainda que ele me mate, ou ainda que eu morra, nele eu confio. E aqui no 19, verso 25, ele fala o seguinte, olha, eu vou ler com vocês. Porque eu sei que o meu Redentor vive. Jó, ele acreditava em Jesus como o seu Redentor, e que ele vive desde sempre e para sempre, e que por fim se levantará sobre a terra, ou seja, ele cria na volta de Jesus, ele cria no Redentor que vive e também na volta de Jesus, que ele vai se levantar sobre a terra, né? E depois revestido, olha só, ele aqui está falando que o seu corpo vai ser incorruptível e imortal. Olha o que ele fala aqui. E depois de revestido esse meu corpo, na minha pele e minha carne verei a Deus. Olha só, depois que esse corpo se tornar imortal, incorruptível, verei a Deus. Somente as pessoas que aceitam Jesus Cristo verão a Deus. Certo? Agora eu pergunto para mim e para vós outros, nós estamos sendo iguais a Jó? Fica aqui essa reflexão. E vamos orar a Deus. Pai querido, muito obrigado. Muito obrigado pela tua graça e pela tua misericórdia. Que possamos ser iguais a Jó. Ser temente a Deus mesmo em face das tristezas que lhe aconteceram. Fique conosco no dia de hoje, em nome de Jesus. Amém.